Brava gente brasileira, longe vá, temor servil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Seja bem-vindo a mais este vídeo com o início do hino da independência do Brasil. Hino este que canta a beleza da independência brasileira e a bravura indômita daqueles que lutaram por ela. Mas é claro que o hino não vai contar muitas das coisas reais que aconteceram durante o processo de independência do país. E quem nos ajuda um pouco a falar sobre esse assunto é um jornalista brasileiro, nascido e criado em Maringá, no Paraná, e vai mostrar um pouco para nós sobre os meandros, ou a história não contada, não difundida, sobre a independência do Brasil, no livro 1822. Pois bem, é sempre importante fazer ressalvas quando se trata de qualquer assunto que não seja apenas literatura. Isso porque nós acabamos caindo em um cenário de grandes discussões e alguns embates até acalorados. Os livros do Laurentino, e aí eu posso citar 1808, os volumes 1 e 2 da Escravidão, se não me engano já está saindo, ou já foi lançado, o volume 3 também da trilogia da Escravidão. Eles são livros sempre muito comentados, muito vendidos, mas também são sempre alvos de severas críticas. Muitas delas, é claro, com muita assertividade, e críticas que devem ser feitas sempre, porque todo trabalho que é publicado vira vidraça, como dizem alguns críticos de teatro. E virando vidraça, é importante que haja crítica para que possa ser repensado o caminho, ou até mesmo para que possa ser melhor estudado aquele assunto que é ali levantado no livro. O Laurentino ele trata de temas históricos, e isso desperta a ira. Ira também é um termo um pouco pesado, mas alguns de fato tratam assim com bastante assertividade nas críticas. O fato do Laurentino se passar às vezes, não que ele faça isso por conta própria, que ele queira se passar, mas acaba ficando conhecido por isso, como historiador, né? O que não é fato, ele não é historiador. O trabalho que ele faz não é um trabalho historiográfico. Ele se vale de fontes já sedimentadas que vão tratar sobre a história do país, a história dos temas também que ele trata, como a escravidão, que não é algo restrito ao cenário brasileiro, ou seja, ele não vai fazer um levantamento historiográfico, não vai utilizar os métodos que já consagrados no campo de estudo da história. O Laurentino ele é jornalista, trabalhou de fato como jornalista nas redações, e ele também merece críticas pelo lado do jornalismo. Porque, lógico, é a formação dele, ele tem todo o direito de citar que é jornalista, e é até um meio de ganhar legitimidade para o que ele escreve. Mas o trabalho dele também não é estritamente jornalístico. Nós não podemos dizer que os livros dele, como este aqui, 1822, esta é a versão juvenil do livro, que adiante terá alguns comentários também. Mas antes é importante falar sobre quem escreve. Porque o trabalho dele não é um trabalho jornalístico, ele não chega até as fontes envolvidas no assunto que ele está tratando, ele trabalha precisamente com documentos, com evidências históricas, com alguns comentários de alguns especialistas, mas propriamente não é um jornalismo o que ele está ali fazendo. Mas onde que ele se encontra então? Eu diria que ele está num campo nebuloso. Um campo nebuloso que fica entre o jornalismo literário e o jornalismo documental e o campo de produção de conteúdo para a história, para estudo histórico.
Então ele está mais para o que nós costumamos chamar, quando não temos uma definição clara, uma literatura factual contemporânea. Porque ele não se insere em nenhum dos outros campos, não tem como defender suas obras dentro de um desses campos específicos, porque ele fica transitando. E quando a gente transita muito, não pertencemos a lugar nenhum. Então você perceba que a obra do Laurentino, ela é muito lida e também muito criticada. Com críticas justas, vale a pena comentar. E agora, comentando diretamente sobre o livro, quando o leitor abre esse livro e se depara com as palavras nele escritas, ele vai perceber, logo de cara, já nas primeiras páginas, que o texto ali é envolvente. O texto do Laurentino ele é muito bem escrito. Ele articula muito bem as frases, de maneira a criar uma ideia de continuidade para o que ele está propondo. E é com essa ideia de continuidade que ele consegue cativar o leitor a permanecer na leitura e a buscar também as continuações dos livros que ele escreve. Então, com isso nós conseguimos perceber que há na obra dele um exercício de escrita que é muito próprio também do campo do jornalismo, que é a escrita concisa, a escrita direta, a escrita que se anuncia para o leitor, trazendo quais são as suas propostas, o que ela deve revelar. E essa escrita, lógico, respeitando muito bem o vernáculo, né, o idioma, ela consegue atingir pessoas que propriamente não são eruditas da leitura, não são grandes conhecedores da história do país. Então, essa obra específica, esta obra aqui, e as outras também do Laurentino, elas possuem características muito marcantes que chamam a atenção do público, e este é um fator elementar para entendermos o porquê o Laurentino é um jornalista, um escritor tão premiado. Né? Já são 6 prêmios Jabuti que ele recebe, o principal prêmio de literatura entregue no Brasil. Então, vemos que esse fator cativante de suas obras atrai o leitor e propicia que aqueles temas ali trabalhados sejam difundidos, sejam discutidos, sejam criticados. E aqui eu chamo a atenção para um ponto importante. Quando nós conseguimos fazer com que as pessoas deem atenção a algo, comentem sobre um assunto, eu acredito que já fizemos um grande trabalho, ainda mais tratando de um livro, né, que é um meio de comunicação que hoje perde muito em termos de alcance para a internet, para a televisão, para o rádio, até mesmo para a música. Nós percebemos que é uma conquista muito grande, que ele atinge objetivos que muitas vezes, se nós permanecermos nos estudos que tenham um caráter mais robusto, estudo mais aprofundado, mais sério até eu diria, acabamos não atingindo um público da dimensão como o Laurentino atinge e promovendo as discussões que ele promove. Então, percebe-se que eu citei até aqui ele um trabalho mais sério em termos acadêmicos, certo? Não desmerecendo o trabalho do autor. E é claro, agora comentando diretamente sobre o livro, não é spoiler, porque afinal de contas é um assunto da história do Brasil. Se você frequentou os anos iniciais ali do ensino fundamental, você já vai ter tido contato com isso. Logo no início do livro, ele apresenta uma linha do tempo dos fatores que levaram à independência do país e, a partir disso, quais foram os elementos que se desdobraram, como a guerra na região da Bahia, que é algo tão esquecido hoje por nós, mas é elencado pelo autor. E um dos pontos cruciais do conteúdo deste livro é que o Laurentino traz
temas muito conhecidos por nós, como eu citei, temas que já estão no senso comum da nossa população. Senso comum até mesmo de algumas pessoas que se dizem acadêmicas, que se dizem conhecedoras do assunto. Mas ele se embasa em trabalhos muito sérios. E com isso joga luz sobre assuntos que muitas vezes passam batidos, ou que se tornaram mesmo senso comum de uma forma bem propagandística daquele período, propagandística de um heroísmo luso-brasileiro que nunca existiu. Vamos citar alguns deles, que ele traz ali no livro. A imagem, o quadro ali do Américo, o grito de Ipiranga, aquela pomposidade toda, nunca existiu. Primeiro porque o Dom Pedro I estava montado em uma mula. Ninguém estava com o uniforme limpinho daquele jeito, nada disso. O que ocorreu é que eles estavam atravessando uma serra, todos muito sujos, o Dom Pedro com problemas estomacais severos daquele dia, e você já entende o que isso significa. E é claro, não foi uma decisão que partiu dele, certo? Foi sua esposa que assinou a independência do país, ele foi notificado quando estava lá no trajeto, e a partir disso cria-se toda uma mística. Mística essa que é apenas para fazer propaganda. E o país, ele continuou governando o país como se fosse ainda um representante do trono português aqui. Porque ele queria que a independência do país passasse a ser oficial a partir do seu aniversário, que seria no mês seguinte, se não me engano. Então você perceba que a história oficial, a história que muitas vezes passa aos livros didáticos, ela acaba sendo uma forma de propaganda também. Uma forma de propaganda que tende a nos fazer acreditar em umas ideias hegemônicas, umas ideias que tentam fazer com que nós pensemos o nosso país a partir das perspectivas heróicas. Perspectivas heróicas essas que existiam sobre a égide da escravatura, sabe? A partir da humilhação dos pobres, dos desvalidos, dos escravos, que estão numa condição pior ainda que uma pessoa que é simplesmente pobre, para glorificar aqueles que ocupavam uma posição de elite, uma posição de governo nesta sociedade. Muito bem, falado desse engrandecimento histórico, existe toda uma fábula das elites também que nos é ensinada e que acaba sendo colocada em xeque na obra do Laurentino. Essa fábula das elites que eu comento, ela se refere a esse apagamento histórico que nós vemos da função popular, da função das camadas mais desvalidas financeiramente da nossa sociedade, nesse processo que levou à independência, certo? Trata-se muitas vezes daquele momento como um momento que o Dom Pedro estaria livrando o Brasil das amarras de Portugal, e que isso teria muito apoio interno. Mas não. A própria elite brasileira estava muito dividida naquele período. Alguns defendiam a permanência com o trono português, outros defendiam uma monarquia absolutista, outros defendiam uma monarquia constitucional, e havia, é claro, também os republicanos naquele meio todo. Então nós temos que perceber que a história ela não é feita de assuntos demarcados e acabados. Não, em todo momento existem diversos embates, existem várias linhas de pensamento, várias vertentes que, quando passam ao papel, acabam apagadas. E um dos elementos que são muito importantes de serem repensados com relação a isso é justamente a questão da dívida externa brasileira. O Brasil é um dos poucos países que dizem por aí, pagou por sua independência.
Essa não é uma verdade total, mas é um assunto muito pertinente, porque o Brasil assumiu as dívidas de Portugal, entre elas dívidas com a Inglaterra. E aí começa, pensa, nós estamos falando de 1822, a saga da dívida. Olha só, meu gato acabou aparecendo aqui no vídeo. Vem aqui dar um oi para o pessoal do YouTube. Oi, pessoal do YouTube. Começa então naquele momento a saga da dívida externa brasileira. Agora já são 200 anos de independência e a dívida externa brasileira só aumenta, e ela teve um início marcante naquele período. Lógico, uma dívida não auditada como a que nós temos hoje, uma dívida que tende a enriquecer meia dúzia de pessoas, uma dívida que consome praticamente metade do orçamento público anual, que começa justamente assumindo uma dívida que não era nossa. E ainda hoje se paga, não estou dizendo que é o mesmo valor, que se trata da mesma coisa ali daquela época, mas iniciou-se um afundamento do Brasil em pagar contas que não são auditadas, contas muitas vezes injustas, contas essas que mobilizam todo um setor financeiro, todo um setor rentista, em detrimento da função social que deve ter o orçamento público. O pagamento de impostos do cidadão acaba não retornando para ele, porque grande parte, fora a corrupção, que aí existe bastante, rachadinha de monte, e ainda pessoas que fazem rachadinha vão aí comemorar o 7 de setembro, dizendo que agora nós somos independentes. A população independente de quem? O país, enquanto Estado, é de fato um Estado independente, mas a população continua à mercê de políticos corruptos, como é o clã Bolsonaro, e também de um sistema sanguessuga financeiro que persiste até hoje, desde 1822. Dito isso, colocados todos estes pontos, vale também o comentário sobre as belas ilustrações que esta obra tem, feitas pela Rita Bromberg Brugger. Perdoem a pronúncia do nome dela. Ela é uma gaúcha de Porto Alegre, estou lendo aqui na orelha do livro. É professora e ilustradora formada em artes plásticas pelo Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Ela é autora de diversos livros ilustrados, como Pedro e Leopoldina, Diário de um Imigrante. Entre as ilustrações dela, eu não sou um entendido sobre arte. Eu gosto, mas não entendo. Parece muito desenhos, pinturas, feitos com lápis. Sabe? Não me parece que seja óleo sobre a tela, ou uma pintura com tinta de qualquer espécie. Parece-me que isso aqui é lápis de cor mesmo. Se alguém aí entende bastante disso, quiser deixar nos comentários, fique à vontade. Então, ela traz aqui ilustrações muito legais. Deixa eu mostrar mais um trecho aqui. E assim, quase todas as páginas do livro têm ilustrações. Essa é uma versão juvenil. Disse que a linguagem está adaptada, mas eu acho que vale muito mais a pena ler essa versão aqui, porque não se perde muita coisa com relação à obra original, 100% original no caso, e ganha-se muito mais com essas ilustrações, porque eu acho que enriquece o livro, agrega também valor. É claro, ele vai ficar um pouco mais caro do que deveria, afinal de contas é um trabalho que deve ser muito valorizado, e é uma edição para colecionar mesmo, para você deixar na sua estante e apreciar também esses belos desenhos essas belas ilustrações, aliás, utilizando o termo correto, que engrandecem um tanto esse texto. E é isso aí, pessoal, este vídeo comemorativo do 7 de setembro. Eu espero que tenham gostado, que tenha servido para proporcionar algumas discussões. Eu conto com o seu joinha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.